Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, faça sua inscrição aí, acione o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo, este canal nas suas redes sociais. Fazendo isso, você vai estar me ajudando bastante. Eu sou o pastor Rogério Lourenço e seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que já é inscrito, já acompanha o meu conteúdo, seja muito bem-vindo também, como sempre. Toda semana estamos aqui juntinhos, aprendendo as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical das revistas da CPAD. E nessa oportunidade, nós vamos estudar na classe dos jovens a lição de número 5. Lição de número 5, que vai ao ar no dia 1º de maio de 2022, vai ser estudada em classe no dia 1º de maio de 2022. O título da lição é Balaão, quando Deus diz não. O texto principal está em Números 23:8, diz: E como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Resumo da lição: devemos estar atentos para as ocasiões em que Deus nos orienta a não ultrapassar os limites impostos por Ele. É muito importante também que você realize a leitura bíblica em classe, que está em Números capítulo 22, do versículo 1 ao 12. Então você pode dar uma seguradinha no vídeo, pare o vídeo, pause o vídeo. Se você não realizou a leitura ainda, realize aí na sua revista ou na sua Bíblia, e porque a leitura, o texto bíblico é a base da lição que nós vamos estar estudando. Então leia com muita atenção para você se inteirar daquilo que nós vamos estudar nessa oportunidade. A lição ela tem 3 pontos principais: um homem que ouviu a voz de Deus. O segundo ponto, insistindo no erro. E o terceiro ponto, quando a ambição vence o discernimento. Então nós vamos estar estudando. Pegue aí a sua revista, a sua caneta, a sua Bíblia, deixa aí do lado a sua Bíblia, o seu exemplar das Sagradas Escrituras, para nós aprendermos mais uma lição. Estamos estudando nesse trimestre, na classe dos jovens, o perigo das tentações, as orientações da Palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Então vamos para a introdução da nossa lição, que diz o seguinte: nesta lição, veremos o quanto a tentação pelo dinheiro levou um homem chamado Balaão a contrariar orientações divinas, como ele contornou a situação para desobedecer a Deus e o custo da sua desobediência. Nós vamos ver hoje a história de Balaão, como ele, mesmo Deus intervindo, indo contra Balaão, contra a atitude de Balaão, mesmo assim ele teve um subterfúgio, e conseguiu o seu intento, que era receber o prêmio dos midianitas e dos moabitas para amaldiçoar o povo de Israel. Ele não conseguiu amaldiçoar porque Deus não deixou, mas ele fez uma outra coisa que nós vamos estar vendo lá no finalzinho da lição, e recebeu o seu prêmio. Então vamos lá. No primeiro ponto, um homem que ouviu a voz de Deus. Subtópico 1, um homem que ouviu a voz de Deus, Números 22, do 8 ao 12. É bom que você leia, Então, Balaão ele é descrito na Bíblia como um homem que ouviu a voz de Deus. Então, ele aparece, Abraão aparece no cenário da Bíblia Sagrada. Nós não
sabemos, né, muitas coisas sobre Balaão, mas uma coisa nós sabemos, que ele ouviu a voz de Deus. Lá no versículo 9 do capítulo 22, do texto bíblico mesmo, na sua revista, está escrito assim: e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes que estão contigo? Então Deus falou com Balaão. Nós não sabemos a procedência do profetismo de Balaão, né? Mas Deus falava com ele. Deus falou com ele e nós vamos ver que falou outras vezes. Então aqui nós vemos uma importante questão, né? Que quando somos tentados, não basta somente ouvir a voz de Deus, mas é preciso obedecer a voz de Deus. Nós vimos que Balaão, ele foi tentado pelo dinheiro, pela cobiça, né? Pela cobiça. A Bíblia diz que Balaque, filho de Zippor, e também os moabitas, eles temeram o povo de Israel. E o que ele fez? Ele enviou mensageiros a Balaão, né? E ali ofereceu um prêmio, né? Ofereceu riquezas para que Balaão amaldiçoasse aquele povo. E isso era uma tentação para Balaão. Nós estamos falando sobre tentação nesse trimestre. Era uma tentação para Balaão, melhor dizendo, e mesmo ouvindo a voz de Deus, Balaão ainda insistiu, né, em cair nessa tentação. Então, a lição desse primeiro subtópico é: não adianta somente ouvir a voz de Deus se nós não a obedecermos. Se nós ouvirmos a voz de Deus e não obedecermos, vamos cair em tentação da mesma forma. Subtópico 2, um homem diante de um negócio. Gênesis 22, versículos 6 e 18. Pode conferir aí na sua Bíblia, né? Então, a multidão de hebreus deixou os moabitas assustados, pois os filhos de Abraão eram numerosos. É o que eu já disse aqui para vocês, eles estavam com medo, né? Então talvez fosse mais fácil para os inimigos do povo de Deus se cercarem de forças espirituais. Então esses povos antigos, né, principalmente os moabitas, eles se serviam de forças espirituais malignas, né? Então nem sempre eles iam para uma batalha, como diz numa linguagem bem simples, de cara limpa, né? Mas eles recorriam a forças espirituais. Então, quando eles ficaram sabendo e viram a multidão de hebreus que vinham, né, ao seu encontro, eles recorreram e tentaram se cercar de forças espirituais, no caso procurando Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Subtópico 3, o povo bendito é. Mas quando Deus ele abençoa um povo, não há como amaldiçoá-lo. Nós vamos ver que Balaão, de início ele não queria ir, depois ele foi tentado, né? Nós vamos ver aqui mais para frente que Deus enviou o seu anjo para barrar Balaão, mesmo assim ele prosseguiu, né? E no coração de Balaão ele queria aquele prêmio, né? Ele queria aquele prêmio. Então, Deus deixou que ele explicasse quem eram e o que estavam fazendo de forma objetiva, deixou claro a Abraão que ele não deveria entrar nesse negócio. Deus veio e perguntou: quem são esses mensageiros, esses homens? Lógico que Deus sabia, né? Mas para interagir com Abraão, Deus fala para ele: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Então não há como amaldiçoar um povo que já é bendito. E o povo de Deus é bendito. A igreja agora no Novo Testamento é um povo bendito. E Jesus disse: nas portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, terminando esse primeiro ponto, nós vimos aí
um homem que ouviu a voz de Deus. Então Deus falou com Balaão: Balaão, não vá, né? Não é para você ir, não é para você amaldiçoar um povo que já é abençoado. Se você tem alguma dúvida aqui nesse ponto, quer interagir conosco, deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. Ponto 2, insistindo no erro. Subtópico 1, obedecendo a Deus, mas com coração ambicioso. Olha que coisa, isso aqui é forte, né? Obedeceu a Deus, mas com coração ambicioso. Lá em Números capítulo 23, Números 23, o versículo 26, está escrito assim: E porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: Não te falei eu, dizendo, tudo que o Senhor falar, aquilo farei? 23 e 26, é isso mesmo. Então, nós podemos ver que primeiro, né, num primeiro momento, Balaão obedeceu a Deus. Tá? Obedeceu a Deus. Lá em Números 22 e 14 está escrito: E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram a Balaão. Balaão recusou vir conosco. Então, de primeira mão, ele recusou. Bom, ele obedeceu a Deus. Mas ele obedeceu a Deus, digamos assim, não querendo obedecer, porque o coração dele estava no prêmio de Balaque. Esse que é o perigo da tentação. Às vezes nós falamos não com a nossa boca, mas o nosso coração, ele já cedeu à tentação. Só falta termos a oportunidade para consumar essa tentação, para cair de vez nessa tentação. E aí, versículo 16 e 17 do capítulo 22 diz: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então o rei, ele vai mandar novamente, a tentação vem novamente sobre Balaão, mandou chamar novamente e ainda dizendo: vem depressa, porque eu tenho grandes coisas para dar para você. Então, ele, né, obedeceu de primeira mão, mas com o coração angustioso, porque estava cheio de ambição. Subtópico 2, o Senhor abriu a boca da jumenta. Então, advertido por Deus a não dar prosseguimento ao seu plano, Balaão passa por uma experiência sem precedentes: ouvir um animal falando. Então Balaão vai, né, agora ele desobedece a Deus. De primeiro momento ele obedece, depois ele desobedece. E ele pega a sua jumenta e vai caminhando e chega em certo ponto, né, a jumenta ela começa a falar. Por quê? Porque ela para, porque ela vê o anjo do Senhor que estava impedindo, né, a passagem para que Balaão não fosse, não atendesse o pedido de Balaque. Então ela vê o anjo e ela para, e Abraão bate nela, né? Ele bate, e aí nessa hora a boca da jumenta se abre e ela fala com ele. Então, a partir desse diálogo, né, entre aspas, o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor. O anjo, sim, tratou com Balaão. Então, na verdade, quem entregou a mensagem, digamos assim, quem tratou com Abraão foi o anjo, não foi a jumenta, né? A jumenta abriu a sua boca e falou, lógico, com a permissão de Deus, porque animal não fala, né? Mas a jumenta foi algo usado para Balaão ver o que estava acontecendo. E aí sim ele viu o anjo do Senhor, né? Então a jumenta abriu a boca
o Senhor abriu a boca da jumenta para ela poder falar. Subtópico 3, a insistência que mina a resistência. No capítulo 22, versículo 21, diz assim: Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Ou seja, nós já falamos que de princípio ele não quis ir, mas a insistência dos príncipes de Balaque, falando dos prêmios, das riquezas que ele ia ganhar, ele foi vencido pela insistência. E aqui eu abro um parêntese, para dizer para você, jovem, que o inimigo de nossas almas, ele não desiste na primeira tentativa. Ele não desiste na primeira tentativa. Ele não desiste no seu primeiro não. Ele vai tentando, vai falando, vai agindo, e você precisa continuar firme. Você não pode fazer como Balaão fez, tá? Cedendo, a resistência dele foi minada pela insistência do inimigo, nesse caso aqui. Então, esse primeiro ponto, insistindo no erro. Balaão insistiu, sabendo que ele estava errado, sabendo que Deus não aprovava o intento do seu coração, ele mesmo assim foi desobedecendo a Deus. Tá? Teve o acontecimento da jumenta no meio do caminho, ele viu o anjo do Senhor, mas mesmo assim ele continuou a sua jornada. Se você tem algum comentário nesse ponto, alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários para nós interagirmos aqui com você. Vamos então para o último ponto, que é o 3, quando a ambição vence o discernimento. Subtópico 1, mudar de lugar não muda o que Deus diz. Então, é curioso o fato de que o homem sem Deus, por desprezar a revelação divina, ele tende a adquirir crendices que irão nortear suas ações e sua fé. Então, o que Balaque fez? Quando Balaão foi amaldiçoar a primeira vez, ele não amaldiçoou, porque não tem como amaldiçoar o que é bendito, então ele abençoou. O que Balaque fez? Ele mudava Balaão de lugar. Então agora vamos para o Pisga, o Monte Pisga. Lá vai dar certo, E eles iam para lá e Balaão também não amaldiçoava, porque não há como amaldiçoar aquilo que é bendito. Então agora vamos para o Monte Peor. Levava Balaão para lá e novamente não amaldiçoou, porque não tem como amaldiçoar o que Deus já abençoou. Então, essa foi uma crendice dos moabitas, de Balaque, acreditar que se mudasse Balaão de lugar e ali ele visse o povo de outro ângulo, ele alcançaria o seu intento, que era amaldiçoar Israel. Mas isso não aconteceu. Pode mudar de tudo quanto é ângulo, porque Deus já tinha abençoado o povo de Israel. Subtópico 2, a insistência no erro. Então, Deus, ele falava com Balaão, nós já vimos no começo, tá? Lá em Kiriat-Uzote, o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão, estou com Abraão na cabeça. Em Pisga, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca. No Monte Peor, veio sobre ele o Espírito de Deus. Sempre Deus intervindo, intervindo contra, na verdade, batendo contra a atitude de Balaão. Mesmo assim, ele insistiu no erro. E isso é uma palavra muito forte para nós, não só na classe dos jovens, mas na classe dos adultos também,
que muitas vezes Deus ele é muito claro em mostrar aquilo que ele quer, em mostrar a sua vontade. Biblicamente, nós conhecemos a vontade de Deus e mesmo assim nós continuamos insistindo no erro, insistindo no pecado, e isso não é bom para a nossa vida cristã, nem para o jovem, nem para o adulto. Subtópico 3, lançando o tropeço. Nós já vimos em parte anterior da lição que Balaão ele tinha cobiça no coração. Ele estava com o coração cobiçoso. Ele queria o prêmio de Balaque. Ele queria riqueza. Como ele não conseguiu amaldiçoar o povo, o que ele fez? Ele ensinou os moabitas, ensinou o rei Balaque a colocar tropeço diante do povo de Israel. Então o que ele fez? Vamos ler Apocalipse 2:14, que é uma referência a esse assunto. Apocalipse 2:14. O que a Bíblia diz? João está escrevendo, né? A igreja de Pérgamo, e ele diz assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Lá nós não vemos o que é que Balaão, em Números, o que é que Balaão fez, qual foi o tropeço. Mas aqui em Apocalipse nos mostra que Balaão ensinou o rei Balaque, pega as mulheres e seduza as mulheres moabitas e seduza os homens israelitas, porque eles vão ter relações com elas, vão pecar contra Deus e ainda vai seguir os deuses de vocês. E o Deus de Israel não vai aceitar isso e vai mandar uma praga, né? Nas minhas palavras. E foi isso que aconteceu. Por quê? Porque o que Balaão fez? No subtópico 3, o vidente ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Foi isso que eles fizeram. Então, se amaldiçoar o povo de Deus não deu certo, com certeza apelar para a carnalidade dos filhos de Israel trouxe a recompensa que Balaão buscava. Então, ele conseguiu a recompensa, ensinando os moabitas a colocarem tropeços diante do povo de Israel. E isso provocou a morte de nada mais, nada menos do que 24.000 pessoas. Olha aí que coisa tremenda, né? Por causa do pecado, da prostituição dos filhos de Israel com as mulheres moabitas, comendo dos seus sacrifícios e participando da sua idolatria. Tá bom? A lição termina por aqui, mas se você tiver algo a comentar ainda, a perguntar, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. A conclusão da nossa lição diz: Balaão começou sua história como uma pessoa que ouvia a Deus, mas se tornou depois um mercenário. A tentação de fazer a nossa própria vontade sempre terá o seu preço. Olha que coisa importante isso aqui, né? Balaão poderia ter entrado para a história como um personagem que aprendeu a ser fiel a Deus, mas passou a ser conhecido como um vidente maligno e cujo conselho matou a ele e outras milhares de pessoas. Então, a lição de hoje, na verdade, ela é uma lição, digamos assim, com um resultado negativo de alguém chamado Balaão que não resistiu à tentação e sofreu a consequência. E a aplicação para você e para nós é que nós não venhamos a ser como Balaão,
mas resistamos firmes àquilo que Deus tem para nós, né? Resistamos firmes ao inimigo para receber aquilo que Deus tem para nós, ok? Espero que esta aula sirva de bênção para você. Espero você aqui na próxima aula. Já vamos para, na semana que vem, a lição de número 6, tá? Já vamos para a lição de número 6, quase aí já na metade da revista, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e eu te espero na próxima aula.